Olá, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Café com Português. Gostava de agradecer ao professor Jaquim Naveiro por aceitar o nosso convite, por estar conosco hoje nessa nossa roda de conversa. O professor Jaquim nasceu na Pobra do Caraminhal, na Galiza, é licenciado em História. Depois tirou um mestrado em Braga, em Portugal, apresentou-se às certificações do português, posteriormente tirou um curso de português língua não materna em Coimbra e dedica-se a dar aulas de português. Muito bem, muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigada. Muito E obrigado. eu acho que podemos começar assim perguntando como é que o professor, não é, como é que começou a dar, a licenciar o português na Galiza. Pois porque foi por pedido de uma pessoa que me pediu para aprender português e pronto, digamos que dessa primeira pessoa foram surgindo outras e outras e outras e outras, não? E depois vieram as empresas e pronto, e agora é que estou nessa, não? A dar aulas para as empresas e continuamos sim, não é que mudasse muito, só simplesmente mudou o número de alunos. É muito maior agora do que no início, graças a Deus. Sim, pois está bem, veja. Então, há muita demanda do ensino de português cá na Galiza. Não sei se há muita demanda ou se somos poucos a lecionar português. Pode ser. É, podíamos fazer-nos essa pergunta, não é? Pouca gente há que saiba ou que queira, não sei, acho que pode ser também uma questão de querer, lecionar português. Não é algo habitual. Não é uma coisa que se veja todos os dias. Há um professor de português. Não se vê. Quer dizer, então, sim que é verdade que algumas empresas ou algumas instituições estão a reclamar mais português do que há 10 anos ou há 20 anos, então, pronto, aos poucos que nos atrevemos a dar este salto, não é? Pois temos trabalho, graças a Deus. Sim, sim, está bem. Exatamente. A ver, eu gosto sempre de dizer, não é que não é o mesmo dar aulas de português, por exemplo, para um aluno de Madrid ou para um aluno, pois, de Sevilha, de qualquer outro sítio de Espanha, do que dar aulas de português na Galiza, não é? Então, eu acho que é diferente. E achas, por exemplo, que nós necessitávamos, por exemplo, de ter um material específico do ensino de português para os galegos? Por acaso era bom material, quero dizer. É o que percebo no que tu estavas a dizer, é que se é o tempo de aprendizagem, no caso dos galegos, é mais reduzido, ou seja, eles com menos aulas conseguem ou atingem muitos mais objetivos dos que os de fora. Ainda que tenho de dizer que, no meu caso, tenho muitos alunos da Catalunha que são como um passo intermédio, não? Temos os galegos que estão muito na frente, depois estão no meio os catalães e digamos que na parte de baixo estão o resto das pessoas que habitam na Espanha. Pronto, assim, por fazer uma comparativa, não? Digo porque os catalães, ao terem outra língua romance e também controlar muito dela, também pronto, têm mais facilidades do que uma pessoa que só sabe uma língua. Mas sim que seria fixe, por acaso, termos materiais específicos, sim. Sim, eu acho que, por exemplo, agora que falaste da questão do ensino, eu não sei se eu estou correta e tudo, mas, por exemplo, Luz é portuguesa, mas mora em Madrid, e então nós cá, por exemplo, em relação às escolas de idiomas, nós quando ofertamos, não é, oferecemos o ensino de português, mas nós fazemos, por exemplo, o A1 e o A2 integrado, porque, claro, não faz sentido começar a ensinar o português aos galegos a partir de um A1, não é? Então, eu acho que isso também é uma diferença que nós temos em relação às outras comunidades autônomas, não é? Sim, pronto, isso é assim. Quero dizer, uma pessoa já parte de uma base,
muito básica, não? Ao menos os pronomes pessoais, as coisas mais simples são melhor apreendidas, ou seja, é mais fácil que eles apreendam as coisas mais simples, as contrações, há uma parte inteira que eles saltam, que não fazem, pronto, as contrações do, dá, dos, das, no, na, nos, nas, ao, essa coisa é toda igual, quer dizer, pronto, não há que ensinar, já sabem. A partir do galego, ensinamos português a partir do galego, não é? Na outra caso, ensinamos português a partir do espanhol, que é um outro nível. É verdade, sim. E, por exemplo, em relação à questão da... porque nós falamos muito, não é? A Bel, eu acho que já participou conosco aqui quando nós tivemos as professoras Ana Martins e a Susana, que falava, não é, que falaram um bocadinho de como é o ensino do português, da Lei Paz Andrade, etc., não é? Eu não sei se o professor Jaquim pensa mais ou menos igual, mas eu acho que, por exemplo, um aluno galego ou uma aluna galega, se aprende o português, essa pessoa vai falar muito melhor o galego. Não sei se consigo explicar mais ou menos isto. Quero dizer... Mas, sim, depende, se estamos a falar de questões de sotaque, questões gramaticais, sintáticas, quer dizer, eu separaria. Neste caso, digamos que analisaria pormenorizadamente cada uma das partes. Se calhar em questões sintáticas, tipo colocação do pronome ou coisas do género, sim. Questões fonéticas, algumas delas, sobretudo na questão dos senes e os M's e os nasais, há uma certa facilidade, mas, por exemplo, na questão da diferença entre J e X, não é? Aí os galegos às vezes, os galegos já sabem que é tudo X, 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 pronto, então às vezes não diferenciam bem estas duas questões, mas pronto, sim, podemos dizer que no geral, sim. No geral, sim. Sim, claro, é que eu comentava porque no sentido que como nós temos tantos castelhanismos no galego, então eu acho que aprender o português ajuda-nos a liberar-nos um pouquinho desse castelhanismo, sabes? E utilizar melhor o galego. Isso é evidente, claro, obviamente, quero dizer, sempre digo, não, a alguns dos meus alunos, os mais interessados na questão, que quanto mais português, mais galego, e quanto mais galego, mais português. Então, digamos que é um processo que soma, que nunca subtrai, sempre soma, quer dizer, então é uma coisa assim que é positiva. Sim, sim, isso é evidente, quero dizer, é indiscutível. Sim, eu também acho. E, por exemplo, na questão do ensino, não? Do ensino em geral do português, porque sempre hoje em dia, nós encontramos e participamos de congressos e conferências e tudo, e sempre, agora mesmo, observamos, por exemplo, esse discurso de a língua portuguesa global, plural e etc., não é? Achas que, por exemplo, os teus alunos, não é? A tua experiência, eles querem aprender o português de Portugal ou se interessam pelo ensino da língua portuguesa em geral? Depende. Ao ter muitos alunos de empresa, muitas empresas estão só focadas na questão de Portugal, por questões económicas, pronto. Mas se forem alunos e com interesses, digamos, gerais, pois também, ou seja, que aprendem português por gostarem da língua, sim, têm interesse realmente em todas as variedades, não, da língua portuguesa, não apenas na variante lisboeta ou continental do português de Portugal, sim, e gostam digamos, também de ouvir canções brasileiras ou canções angolanas, moçambicanas, não é uma questão só de Portugal. Mas eu, por acaso, na hora de ensinar, eu escolho a variante portuguesa porque é a que aqui domino. Pronto, isto é uma questão de comodidade para mim, mas posso perceber outras, mas a única que realmente sei ensinar é a variante portuguesa. E, por exemplo, com relação à questão da Lei Paz Andrade, não é? Nós sabemos que, por exemplo, se fazemos uma comparação com a Galiza e a Extremadura,
é notável, não é, que nós não temos aí o português tão bem já como consolidado como nós temos na Extremadura, que recentemente pois, eles têm agora um departamento de português. Achas que, por exemplo, seria possível, nos concursos públicos, aumentarem as vagas para professores de português? Eu acho que nós estamos a esperar um bocado isso, não é? Pronto. Eu acho que é um processo que se vai dar sim ou sim. Quero dizer, sou otimista em relação a isso, ainda que para mim não me afeta muito, porque pronto, eu já disse que eu sou licenciado em História, por acaso a minha área de mais amor, pela que sinto mais amor é pela história, mas pronto, depois seria em segundo lugar a língua portuguesa, mas é bem difícil trabalhar de professor de história, ok? Então, pronto, sim, eu acho que com o passar do tempo vão aumentar as vagas de língua portuguesa no ensino, tanto na escola de idiomas como no secundário, e é por uma questão não apenas digamos, de melhoria do status do português na Galiza como língua, senão é por uma questão de que o francês, que era o seu competidor mais direto, acho que nos últimos anos perdeu. Então, esta perda de estudantes de francês, acho que vai fazer lugar para que entre o português para, digamos, uma espécie de, não sei, de substituição aí do português pelo francês no ensino. Acho que é um processo que se vai dar, sinceramente. Ai, oxalá. Posso perguntar Jaquim, eu sou historiadora reformada, mais historiadora, e aluna de português agora. Agora sou aluna de português. E eu queria simplesmente duas coisas. É curioso que as vagas existem e não se enchem. Este ano, as vagas da Escola de Idiomas ficaram sem professorado. É uma questão curiosa. E, pelo contrário, na Escola de Idiomas, eu fui aluna e, bueno, pode ser que torne, não temos todo o professorado que precisaríamos de português. É uma coisa muito curiosa. Eu, por acaso, não lhe vejo nenhuma curiosidade. É assim, e eu concordo completamente que melhor português, melhor galego, melhor português. Isso é assim. O galego está completamente contaminado com um idioma completamente alheio que é, bom, que contamina tudo. Contamina tudo porque a pressão é tão grande que mesmo dizer que galego, português de Portugal, português de Timor, português de Brasil, a língua, a cultura e a língua portuguesa, somos de uma mesma família. Na família há de tudo, há pai, há nai, há filhos, filhas, há de tudo e pronto, é assim, não? É assim. E mesmo dizer isso hoje aqui não soa muito bem, e acho que em Portugal tampouco, porque eu tenho muitos problemas para que os meus amigos portugueses me falem português quando lá vou. Pronto, não sei, vamos ver. A questão das vagas no ensino e que não são preenchidas, acho que é uma questão que unicamente atinge ao português, não que atinge a todas as especialidades, é uma questão basicamente de que os governantes da Xunta não querem gastar dinheiro. Pronto, isto é assim. É assim de simples, é uma questão financeira, eles não querem gastar dinheiro, preferem destinar esse dinheiro noutras questões que podem ser mais ou menos discutíveis, mas não acho que haja uma especial inclinação por não gastar no português, porque tenho bué de amigos dedicados ao ensino e digamos que a falta de financiamento é um problema comum a todas as áreas, e mesmo na saúde, quer dizer, é um processo geral da Espanha, mesmo podíamos dizer da Espanha ou da Europa, não sei. Quanto à questão dos amigos portugueses que não querem falar em português, é uma questão que me comenta muito. No início eles não querem, depois... Por acaso a mim nunca me aconteceu. Quero dizer, eu fui viver para Braga
Eu não sabia nada, falava galego da pobre, seio, reada e tudo mais, ok? Mal falava naquela altura, por acaso é o que estávamos a dizer, graças a aprender português em Portugal, eu, por exemplo, aprimorei o meu uso dos pronomes, a minha colocação do pronome, pronto, que é a mesma, mas nunca me falaram em castelhano, por acaso, é uma coisa que a mim nunca me aconteceu. E mesmo se eu hoje em dia for a uma loja ou a uma farmácia, vou muito a farmácias em Portugal, está bem? Sempre ao finalizar, eles dizem-me se eu tenho o cartão do contribuinte, então eles acham que por alguma razão estranha sou português e digo muitas vezes não lhes digo nada e por vezes digo-lhe não sou português. Ah, senhor, então ele traz os montes. Eu, pois não, também não. Mas pronto, isto acontece às vezes, assim é uma anedota, não é? Mas pronto, a mim nunca me aconteceu isso. E acho que tem a ver muito com o sotaque. Acho que o sotaque é a questão essencial. Né? Quando eles percebem algum C ou sapato, não? É eles que dizem, sapato, isso é castelhano, pronto, então fala em espanhol. A sua cabeça faz um clique e é normal, porque eles não conhecem, no seu sistema de ensino não há um ensinamento do que são as variedades linguísticas da Península Ibérica. Eles sabem que é português e depois sabem que é ao estrangeiro, que é a Espanha, que fala espanhol. E pronto. Todo o outro não lhe é ensinado e por acaso não tem por que saber. Quer dizer, assim como nós não sabemos nada de Portugal, porque no nosso sistema educativo não nos ensinam rigorosamente nada de Portugal. Só que, pronto, existia um reino aí, pronto, um país aí, debaixo da Galícia. Acho que esta questão é um desconhecimento bastante grande da história também, não é? E uma curiosidade, o empresariado, todo o setor económico e empresarial que precisa de conhecer o português, de falá-lo e tudo isso, é para Portugal só, para o território mesmo português, ou é também para Brasil, Açores, Cabo Verde, Timor, é todo o espaço, digamos, da lusofonia, ou só é Portugal mesmo? É uma curiosidade que eu... Depende da empresa. Depende da empresa. Na maior parte dos casos, na minha experiência, que é o que eu posso dizer, a maior parte dos casos só é para Portugal. Sim que é verdade que tive alguns alunos de empresa que queriam, pronto, ir ao Brasil, fazer negócios e tudo mais, mas a maior parte são alunos interessados no mercado português. Na maior parte dos casos, da África, pronto, tive também algum, que é mais bizarro, não é? Pouco incomum, mas a maior parte dos casos é Portugal. Empresas da Barcelona, Madrid, etc. Luz? Eu posso acrescentar alguma coisa? Muito obrigada. Aqui em Madrid houve uma altura que havia muito mais procura de português do Brasil do que de português de Portugal. Agora, atualmente, eu acho que é mais português de Portugal. Mas aqui em Madrid há muitas professoras do Brasil e então eu procurava não dar, porque sou incapaz de imitar o sotaque brasileiro. Apesar eu tenho irmãs que vivem em Lisboa que imitam perfeitamente porque veem muitas telenovelas brasileiras. Eu não sei imitar o sotaque brasileiro e então prefiro dar só a português de Portugal. Também tive alunos que foram para Angola também, mas a variante de Angola eu acho que é mais parecida com a variante de Portugal. Era só isso. Sim, por acaso eu tenho a mesma sensação, ou seja, de uns anos atrás o português do Brasil era como mais predominante no contexto empresarial e agora Portugal desde o ano 2015, acho que mais ou menos teve uma altura que melhorou e aí é que começou a ser mais interessante também. Pronto, acho que podemos ficar contentes com isso. Abel tem uma pergunta. Sim, tenho uma pergunta.
Caso na galesa, os participantes, os alunos, aprender língua portuguesa e por gosto ou por necessidade dos mercados, entre as duas situações, ou por gosto, aprender português, ou por necessidade dos mercados. Aqui em Timor-Leste, aprender português só para os professores que ensinam nas escolas. Por maior parte da sociedade, cada vez mais não gostam de aprender português por causa das necessidades. Não é necessário muito, mesmo que o Timor adapte a língua portuguesa como língua oficial, mas aqui temos a lei, diz que há 4 línguas, 2 línguas são língua de trabalho, uma língua da Indonésia e outra língua inglesa, e então, por necessidade do mercado, é mais a língua mais valorizada, são língua de trabalho, e, entretanto, os alunos também têm muita dificuldade de aprender a expressar o português. Mesmo assim, a língua portuguesa uma parte importante para o processo tudo de Timor, porque sem língua portuguesa não existe uma nação aqui em Timor-Leste, como o jornalista, o senhor já faleceu, disse na Coimbra, quando sem língua portuguesa não existe nação Timor-Leste. Mesmo assim, situação real, a maioria dos jovens pouco a motivação de aprender língua portuguesa, mesmo que politicamente, historicamente, a língua portuguesa era importante para o Timor. Portanto, para a Galega, perto da Indonésia, perto do Portugal, perto de Madrid, os alunos aprender por causa da exigência curriculum ou por causa de gosto de aprender português, ou como é? Muito obrigado. Nada. A maior parte dos casos é como tu dizes, ou seja, é por necessidades do mercado e pronto, ou seja, podemos dizer, ao menos no meu caso, que o 90% dos alunos aprendem português por necessidade. Por necessidade bem de mercados ou de questões económicas, ou bem por necessidade de possuir um título, de um certificado de uma língua, e a portuguesa é a mais fácil, é mais rápida. Então, pronto, eles vão português por uma questão de... É fácil um cálculo. Se em 4 meses tiro um B1 de português, necessito 3 anos para tirar um B1 de inglês. O que é melhor? É melhor o português, pronto. Vou a aulas de português, é isso. É uma coisa... Depois, há pessoas que gostam mesmo do português, e essa é outra questão, mas na maior parte das pessoas são por necessidade. Ainda que a maior parte das pessoas que venham por necessidade depois também acabam por gostar da língua. Mas isso é outra questão. Na minha vaga, eu estudei 3 anos na escola de idiomas, 3 cursos, não? E nas minhas vagas, havia as 2 coisas. Havia as pessoas que era preciso fazer um B2 e pronto, e depois estávamos as pessoas que gostávamos mesmo, não só do português, da literatura, e gostamos muito de ir a Portugal. E o conhecimento da língua permite de ir a Portugal. Bom, gostávamos também de ir a outros lugares, mas Portugal é o nosso espaço de relação, e ir a Portugal é muito lindo. Tudo está muito bem posto no seu lugar. Tudo. E então é por isso, gostamos muito, e é preciso conhecer, o conhecimento da língua e a possibilidade de, com um certo sotaque, compreender, falar, ir ao teatro, ir ao cinema, ler, ouvir música, tudo isso, e a comida, gostamos também da comida, tudo isso
enriquece muito. Se você vai a um país onde é possível que perceba e fale a língua, isso vai a fazer que a relação da viagem seja completamente diferente. E nas minhas vagas havia também, e além disso, há pessoas que trabalham em hotelaria, hostelaria, e na Galiza há muitos portugueses que vêm cá. Agora há muitos. E então, bom, tudo isso fazem, bueno, pronto, que há uma relação entre, digamos, obriga esse B2 para o Erasmus, para não importa o quê, e o gosto que logo com a prática aumenta, pá, aumenta. É assim. Sim, sim. Concordo, exceto no de que em Portugal está tudo bem imposto. Nem tudo está tão bem imposto, que me desculpe a luz, mas é um país como todos os outros. Quero dizer, não vou romantizar eu aqui Portugal. Não romantizo, mas é verdade que há coisas que estão muito bem feitas e outras não. Pois. Tudo é em relação a quê? Tudo é em relação a quê? Como toda a parte, como em toda a parte, quero dizer. É assim. Mas de resto concordo, mas nessa parte, pronto, acho que tem as suas coisas boas, as suas coisas más, e como toda a parte, não é? E a minha opinião pessoal, pá. É assim. Claro. Sim. Não é um estudo, pá. Obviamente. A minha opinião pessoal, pá. Bem, vamos ver se nós contamos aí algumas histórias assim um bocado engraçadas, não é? Porque quando nós estamos a ensinar aí o português, sempre chegamos nessa parte dos falsos amigos, não é? Então, claro, falamos dos falsos amigos entre o espanhol e o português e falsos amigos entre o português e o galego. Há muitos. Há alguns. Acho que o mais engraçado e até pornográfico é o do bico. O do bico acho que é o pior, não é? Porque aqui um bico é uma coisa bem inocente e aí em Portugal, pronto, de inocente não tem nada. Então, dentre os que eu mencionaria, acho que o exemplo do bico é o mais engraçado. Depois também algumas palavras tipo bengala, ou não, as pessoas ficam bastante espantadas com a bengala, uau! Ou as pessoas acham muito engraçado aquelas palavras com terminações em "é", não tipo piquenique, tipo handball, rugby, adorem, essas palavras sempre são de êxito absoluto nas aulas. Tu podes começar logo a aula a falar só de piquenique e as pessoas vão gostar na mesma. Sim. E o cabeleireiro. E o cabeleireiro também é de grande êxito, sim. É de grande sucesso, sim, senhora. O cabeleireiro, cabeleireiro, que maravilha, é como, tipo assim. Eu posso contar um episódio de uma aluna minha que foi a Portugal e ao pequeno almoço queria pôr doce na torrada, doce de laranja ou doce de morango, e pediu marmelada e disseram-lhe que não tinham marmelada e ela achou muito estranho, muito esquisito que não houvesse marmelada ao pequeno almoço, que não houvesse doce, não é? E então lá lhe expliquei que marmelada é só o que vem do marmelo, não é? É o que vem do marmelo é que é marmelada em Portugal. Não sei se sabem que marmelada, pelo menos em Lisboa, há algumas palavras que mudam um bocadinho. Essa do bico, eu em Lisboa nunca tinha ouvido nada relacionado, nem sequer sei o que é que quer dizer. Imagino, não é? Mas não sei. Mas a marmelada em Portugal, pelo menos em Lisboa, também quer dizer estar na marmelada, é estar enrolhado, estar a namorar e estar a fazer manitas, parece-me que se diz em espanhol, não é? Era um caso, não? Estar na marmelada, não sei se no Porto, no Norte também se usa esta expressão. Não tenho ouvido, é a primeira vez que é capaz de ser mais uma expressão de Lisboa, e também pode ser já uma expressão antiquada, porque já tem que ser
certa idade e há termos que ficam fora de moda. Por exemplo, essa que usaste há bocado do bué, de muito, não é? No meu tempo ninguém usava bué, mas agora os jovens usam todos. No Brasil, bué. Marmelada quer dizer que é fácil. Assim? Isso é uma marmelada, é fácil. Pois. Essa eu não sabia, hein, Angélica? Eu também Como eu aprendo coisas. Marmelada é fácil, quer dizer essas expressões populares também. Eu posso dizer daquilo que eu convivo, né? Eu também não posso dizer de todo o Brasil, né? Mas no futebol, por exemplo, ganhou fácil, foi uma marmelada. Essa está bem, vou apontar cá, Sim, eu não conhecia. Isso é como no galego, que quando se diz isso é mel, quando algo é muito fácil, Sim. é que é mel. É muito fácil, entra fácil, estás a ver? Pois. Em Portugal é canja. Em Portugal, quer dizer, em Lisboa. Uma coisa muito fácil é canja. Canja, o caldo de galinha, a sopa que se come. Uma coisa muito fácil também se usa no é Brasil canja. também. Isso aí foi fácil, uma canja. É também. canja, sim. Ou é sopa também, no sentido de que é fácil, né? Sim. Claro, porque, inclusive, já que estamos a falar de falsos amigos, que, na verdade, por exemplo, nem falso amigo não é? Porque, claro, como o professor Joaquim comentava em relação ao galego, não é? Por exemplo, nós utilizamos cá na Galiza muito a letra X, enquanto que no português usamos a J ou a letra G. E, então, claro, aparece-nos, por exemplo, a palavra judia, não é? Tá bem, pois na ortografia nós escrevemos com a letra J, mas é que cá na Galiza também tem um outro significado. Pois. Sim, então, claro, a judia nós comemos, que é o feijão verde. Isso é. Sim. Então há algumas coisas aí. O jantar, não é? Eu lembro-me de um vídeo que eu encontrei aí nas redes sociais e tudo, que era um rapaz brasileiro que tinha uma amiga galega. E, portanto, o brasileiro convidou ela para o jantar e ela apareceu ao meio-dia. E então ele dizia, não, é que não é a hora do jantar, o jantar à noite. Que o jantar é o almoço e a ceia, a ceia é o jantar de Portugal. Pronto, é um bocadinho confuso. E o almoço é um pequeno almoço. É um bocadinho complexo, sim. Mas também é bem certo que na Galiza jantar é comer. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Não só porque as casas de jantares na Galiza também existiam. Há palavras que perdimos. É como andar. Quando eu era muito, eu tinha 4 ou 5 anos, era mesmo uma miudinha pequena, eu recordo que se dizia no andar, e o andar eram o que agora chamamos os pisos. No primeiro andar, segundo andar, e havia palavras deste tipo que depois a primeira vez que fui a Brasil, eu ouvi mamadeira. Eu ouvi no Brasil e eu recordei que na Ponte Pedrinha havia mulheres que diziam mamadeira e está perdida. Não, uma madeira tenho ouvido ainda. Sim, na Galiza. E é como o verse. O verse também é uma palavra que está um bocadinho perdida. E isso é a contaminação do castelão. Pronto, eu por acaso, essas palavras, esses exemplos em concreto, tenho só ouvido quero dizer, não sei, o fim de semana passado ainda. Não é que eu só ouvi, sim, numa lembrança de quando era criança. Não, são palavras que, essas em concreto, há outras que sim que as vejo mais contaminadas, como tu dizes, mas essas duas em concreto, pronto, são palavras que sim que tenho ouvido bastantes vezes. A mamadeira, sobretudo para dar-lhe aos bezerros de mamar. Sim, mas não às pessoas. Não às pessoas. As pessoas, é isso. Mas a mamadeira para os bezerros e o verso tenho ouvido também. Outras não. Outras, pronto. E as férias também estão um bocadinho perdidas. As férias já estão mais perdidas, sim, senhor. Estão muito mais perdidas. Finalmente existiam, mas estão perdidas. E é para dizer que mais português, mais galego. Pronto, era para isso, não? E só uma brincadeira. Nas nossas aulas gostávamos muito da palavra engatar.
gostávamos muito. Engatar. Era uma coisa assim muito, porque é uma linguagem coloquial, é coloquial mesmo, não? Não é da gente nova, da gente... escutámos em músicas, não? E então era um bocadinho pronto. Sim, os meus alunos também costumam gostar de engatar, sim. Não sei se de engatar ou da palavra engatar, mas por acaso eu gosto. Acho que da palavra, o resto não sabemos, é privado. É isso aí. Pronto. Pois muito bem, alguma perguntinha, mas... Outro falso amigo, eu acho que outro dia eu cheguei de comentário, não lembro, que, claro, eu estava tão acostumada com alunos e com alunas galegas, e um dia eu tinha 2 alunas de Astúrias, e nós estávamos aí a fazer a leitura de um texto e tudo, e apareceu a palavra luar. Não é? Que é uma palavra que nós partilhamos. E então a aluna levantou a mão e disse: o que é luar? E eu dizia, veja, há coisas, o lume, por exemplo, não é? Então, quer dizer, nós temos, eu acho que inclusive temos mais palavras que nos aproximam, sabes o que eu quero dizer, do que palavras que são, assim, com significados muito, muito diferentes. Algumas sim, sobretudo porque em determinadas regiões se utilizam uma mais que a outra, então isso também pode passar. Eu não sei, por exemplo, a palavra leituga, eu não sei se Luz já o escutou alguma vez, mas eu acho que cá, no norte de Portugal, nós encontramos a palavra leituga como sinônimo da alface. Não, em Lisboa não. Não, em Lisboa não, mas cá no norte sim que a palavra leituga ainda aparece. Sim. Uhum. Não sei se o Jaquim já alguma vez escutou isso por aí. Não. Eu vivi em Braga, não. Aí não se escutava leituga, mas pronto, acho que dá para perceber se falas, dá para perceber. Sim, o lume, o luar, então há palavrinhas. Inclusive, palavras quando nos expressamos e tudo, apesar de que, por exemplo, o dígrafo, o CH, não é que nós pronunciamos cá na Galiza um bocadinho mais forte, não é como com o che, mas eu lembro perfeitamente que a minha avó materna, lá no Brasil, ela dizia chegar. Ai, minha filha, chegaste. E então eu muitas vezes dizia à minha avó, ai, avó, tens que melhorar essa pronúncia, não é? E então, claro, quando eu cheguei cá na Galiza, que eu encontrei chegar, chave, e eu dizia, pronto, que aqui estamos. Sim, mas em Trás-os-Montes as pessoas usam esse som de algumas, não todas, Sim, mas sim. é muito comum usar o som de uma coisa que eu acho curioso e que, na minha opinião, o português está a receber palavras do espanhol. Por exemplo, provadores. O Corte Inglês levou essa palavra para Portugal, porque antes do Corte Inglês existir em Portugal, a palavra era gabinete de provas, mas agora institui-se que é provador. E como esta, eu acho que há mais palavras, por exemplo, tapa, as tapas, que agora as pessoas usam também, e eu acho que há mais palavras que estão a entrar do espanhol para o português. Tortilha. Não sei se tem essa opinião. Sim, tortilha, botellón. Exatamente, sim. Botellón diz em português Em Braga diziam vamos fazer botellón. Ai, sim. Estás a ver? E depois estudou inglês, vamos para a night. Isso já era fixe. Vamos para a night fazer botellón, então já piras da cabeça com a combinação. Mas o português tem muitas palavras do inglês. Não é só uma questão de, mas tem na gente nova, pá, na malta nova, nas pessoas novas, como em tudo, pá, porque é no francês, mas ao ouvir há muita malta nova que tem palavras do inglês. É assim. Muitíssimas. É assim, não?
é por todos os lados. Sim. Eu, na minha opinião, como em Portugal vê-se muito televisão noutras línguas, não é? É tudo versão original. Há expressões que não existem em Portugal e que são assimiladas por o francês e são adotadas, digamos assim, adotadas do inglês ou do francês e do espanhol também. Uhum. Sim, sim, e muito habitual, não sei, palavras em inglês no meio de uma conversa, tipo, qualquer coisa. Não se me ocorre agora nenhuma, mas sim, é muito habitual e entre a malta jovem, como eu dizia a Encarna, ainda mais, ainda é pior. Eu, por acaso, não gosto muito de fazer isso, mas as pessoas da minha idade fazem bastantes vezes. Sim, é como, por exemplo, quando nós vamos trabalhar vocabulário de tecnologia, não é? Que nós temos palavras portuguesas, mas que muitas vezes, sobretudo, eu acho que também é uma questão da internet, das redes sociais, não é? Porque dizemos um link, e não podemos dizer uma ligação, vamos a isso porque é um link e tal. E então também sabemos que há algumas palavras que sim que temos na língua portuguesa, mas que preferimos utilizar o do inglês. Ou, por exemplo, o site, não? O site, que também. É tipo, não podia haver uma palavra normal, é que dizer o site. Pronto, e é o de lanche e lanchar. O de lanche já é assim. E vamos lanchar. Já também. Mas essa é um bocadinho, já está à portuguesada, não é? Porque é lanche e lanchar, mas site é mesmo do inglês. Quer dizer, isso não, se não diria city, e não é city, é site. Acho que é, porque ainda se adaptasse à grafia, tipo handball, rugby, piquenique, eu por acaso gosto dessas adaptações, mas utilizar diretamente do inglês é que me dá dor de cabeça. Sim. É que me dá-me dor de cabeça, não aturo isso. Não gosto nada. Pois sim. Muito bem, algo mais? Eu tenho muitas perguntinhas cá, mas não quero. Vamos perguntar aí ao nosso companheiro. Pois bem, e então alguma história engraçada que passou consigo assim quando começaste a dar as aulas de português? Não agora é engraçada, mas na altura não foi. Muitas pessoas perguntavam-me, e se pode viver disso? Sim, sim. Acho que isso que melhor define a situação. Hostiai, como vives disso? Claro, ai, professor particular, professor, sim, era como assim, isso está mal, temos que reivindicar o nosso trabalho. Isso que acho que é muito importante, porque muitas pessoas é como que parece que dá a sensação, não é, que temos um trabalho como de segunda categoria, um trabalho não um trabalho, sabe, um trabalho, não bem um trabalho, é uma coisa, para aí, pronto, arranjando-se, não, desarrascando a vida e pronto, mas não é assim. Mas esses são os tempos, não? São os tempos. O ensino, as línguas, tudo isso, não vale nada, pá, não tem nenhum valor. São as notas, pá, são os tempos, porque é o bom. Eu fui professora de História desde o ano 78, até que me reformei. E vim a evolução. Sim, mas se tu dizes que és professor de... Mas se tu dizes, há uma exceção, se tu dizes que és professor de inglês, então está tudo bem. São os tempos. Porque será, pá? Porque será? Não, e daqui a uns aninhos pode ser o chinês ou o índio, pá. É assim, são os tempos e não devemos de claudicar nem não. Somos imprescindíveis, pá. Somos imprescindíveis. É assim. Não, mas na questão inglês é que toda a gente quer aprender, ou na Espanha é um bocadinho diferente que em Portugal, porque o nível é bem mais baixo do que em Portugal, mas professor de português é como... Que é isso? Sim, é como quando vamos dar o nosso preço, não é? E então dizem,
ui, tudo isso? Também. Tudo isso. E eu digo, mas pronto, e se fosse para aulas de inglês, pagavas, verdade? Pois, sim, Então, é assim. Não, mas é verdade que tenho detectado nos últimos tempos uma notável melhoria nisso. Não sei se é a tua sensação, Carla, mas tenho notado uma... Não sei, acho que a pandemia que nos ajudou, por acaso. Está mal dizer isto, mas vejo que há um bocadinho mais de respeito, um bocadinho mais, não sei, uma atitude mais positiva em geral, já não está tão questionado como em 2015, imagina. Sim, isso é verdade, tens razão. E por exemplo, tens amigos em Portugal, não é? Tenho. E achas que, por exemplo, não vamos generalizar, mas assim, nós cá na Galiza gostamos muito da língua portuguesa, lemos muito, não é? Outro dia tivemos cá uma escritora portuguesa e falávamos sobre isso, que nós consumimos muitos produtos portugueses, mas eu não sei se isso é recíproco, sabes? Para nada. Quando falamos da Galiza, é como... Acho que podemos concordar todos em que, evidentemente, não é recíproco. Não sei. É verdade que eu tinha um amigo, que esta é uma piada, e por acaso não gosto do programa, mas tinha um amigo em Portugal que viu Land Rover. Que é algo bastante curioso, mas tirando isso, literatura, ou não, pouca coisa. Mas isso é não sei porquê, mas acho que é pela conceição da própria história portuguesa e pela própria identidade como foi construída, não nessa identidade tal como foi construída não cabe a Galícia. A Galícia não é nada, é o inimigo, não? A Espanha é um referente negativo, a Galícia faz parte da Espanha, pronto, a Espanha é inimigo, a Galícia não vale nada. É um bocadinho isso, acho. Por acaso acho que é mais os castelhanos. Os castelhanos é que foram os inimigos históricos de Portugal, não é? Os galegos, eu acho que sempre houve simpatia pelos galegos. Penso eu, não sei, eu sou do Sul, mas acho que as pessoas do Minho e de Trás-os-Montes sempre tiveram, por exemplo, eu tenho amigos em Chaves, na cidade de Chaves. Chaves sempre viveu muito mais virada para a Espanha do que para Portugal. As pessoas iam a Verim por sistema e continuam a ir. Mas há pessoas que diferenciam essa questão dos castelhanos e dos galegos, e há pessoas que são espanhóis, pronto, sim, também. Não está bem, nem da Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, não é? Sim. Nem quero saber nada. Então, sim que é verdade que acho que a União Europeia, esta questão toda da abertura das fronteiras, tem melhorado essa questão, na minha opinião tem melhorado. Há pessoas que falam do contrário, eu acho que não. E pronto, mas depois ainda pervivem alguns usos, tipo a couve galega, que é de pior qualidade. Mas eu acho que na fronteira, na raia, né? Seca ou molhada, pá, há uma relação, é lógico, mas também é verdade que os galegos não eram muito bem queridos porque eles emigraram a Portugal e eram pobres. No século XVIII e XIX, houve uma emigração a Portugal de galegos muito pobres. Eram aguadores, vendiam água, é assim, não? Água, mesmo água, não? E no século XX, de pedreiros, galegos que foram mesmo trabalhar eram muito bons canteiros, eram muito bons pedreiros, e trabalharam, e depois, nos anos 20 e 30, houve uma parte de galegos que foram como o comércio de lojas de alimentação, ultramarinos. O que aqui chamamos ultramarinos, em Porto mesmo havia lojas muito boas de galegos. Então, pero é curioso que, porque nós estamos a trabalhar numa revista, trabalhamos numa revista galega muito boa, que era a Vida Gallega. E nos anos 20 e 30, a relação entre a Galiza e Portugal, com aquela história toda do iberismo, que depois recolheu mesmo o Saramago, não? A ideia do iberismo, funcionava.
funcionava como ideia teórica. E havia mesmo uma relação econômica, assim, então, mas até o Porto. Mais longe do Porto, bom, pronto, em Lisboa havia emigrantes galegos trabalhando, isso é verdade, e mesmo algumas figuras literárias na literatura portuguesa de galegos importantes em Lisboa, que fizeram obras públicas importantes também está recolhida. Mas, desculpe lá, nunca, mas é verdade que a relação, eu concordo com o Joaquim, mesmo minoritariamente, sabemos mais de literatura e de músicas portuguesas aqui que do outro lado da raia. E mesmo em Braga, mesmo no... Outra coisa é que na raia há muita relação de contrabando, de tudo, é histórica, de comércio, tudo. Eu tenho falado em Braga em galego e algum professor da universidade ter-me pedido que falasse melhor em castelhano. Quero dizer, um professor da universidade é suposto que ele deve, ao menos, entender, mas pronto, Braga é pertinho da fronteira e a vontade de conhecer não era nenhuma, ou zero, quero dizer. Isso acho que o país, não, o sítio onde vivemos configura um marco mental do que é muito difícil sair, sinceramente. Afinal, os galegos, ainda que não queiramos, pensamos em clave ou em chave espanhola, muitas vezes, mesmo ainda que estejamos contra a Espanha, não tem a ver com amor, estás a ver? Tem a ver nos próprios conceitos que nós fazemos, temos muita influência da Espanha, é inevitável, porque, pronto, a Espanha domina-nos, ou fazemos parte desse Estado, e os portugueses, ao igual, fazem parte de outro país. Então, desde a escola sempre há um doutrinamento para que tu gostares do teu país e só conhecer o teu país, e o teu país é melhor, e o teu país é bom. Então, é muito difícil sair dessa dinâmica. Por isso, a União Europeia que quebrou um bocadinho esta soberania dos Estados-nação, não? Acho que foi o que ajudou a essa integração, ou esse maior convívio. Acho eu, esta é a minha opinião. Não sei o que acham os outros. Mas é verdade que a França e o Portugal são estados muito centralistas, muito difícil. Eu estudei em França história, não? E mesmo em Occitânia, porque estava em Toulouse, era Occitania. Pá. E é muito difícil porque eles têm uma história, pronto, jacobina em França, e em Portugal, a Lisboa manda muito, pá. Muito, e mesmo segue a mandar, pá, é assim. E então, também a verdade é que a história da diversidade, de diversos povos, diversas línguas, que estão num marco político determinado, histórico, é um bocadinho difícil de... Claro, eles, ou seja, as pessoas em Portugal não estão adoutrinadas nesse sentido, ou não são ensinadas a perceberem essa diversidade, ou seja, na escola pública não se mostra isso, enquanto na Espanha, ainda que se mostra em muita pouca medida, as pessoas veem, porque é evidente, porque sai na televisão, sai no rádio, está o conflito, o processo da Catalunha, evidentemente eles falam outra língua, os bascos evidentemente falam outra língua e nós temos contato a diário com isso. Em Portugal, as pessoas todas falam português, excetuando o mirandês, não é? Que é uma coisa muito pequenina, que é como folclórica, nesse sentido, mas não estão habituadas eles pensam um país, uma língua, então é isso, romper esse marco, não romper essa estrutura mental é o que é difícil. E não só isso, que os portugueses foram ao mundo também, que isso também é importante. Como foram ao mundo? Foram ao mundo, foram a Brasil, foram à África, e isso que ocorre mesmo com os castelhanos. É assim. O imperialismo, falas do imperialismo. Sim, é mesmo subconsciente, é um processo, e eu acho que agora em Portugal começam a falar esses temas, mas até agora não se falava muito, digo, ao nível histórico, não faço referências pessoais, a nível histórico, agora é um tema da história. O professor Rochas
esteve aqui em Santiago dando uma palestra há 2 anos e pronto. Mas assim é como na França, é a mesma coisa. Liberté, égalité, fraternité, mas... Claro, o complexo de já não ter um império ainda é forte em Portugal. Eu tenho ouvido pessoas em Portugal a falarem de se Angola fosse nossa, se Moçambique fosse nosso, ainda éramos potência mundial, eu tinha um pretinho em casa e mais, caralho, estão a ver? Então pessoas mais idosas, pronto, podem dizer essas coisas. Há pessoas que ainda forem na tropa para Angola lutar, que é o que vão pensar? Quer dizer, não podemos esperar que nós tivemos ditaduras nesse sentido imperialistas e os 2 países ibéricos e muito conservadoras, temos digamos, umas sobrevivências dessas mentalidades enormes nos nossos países. Então, acho que isso nos influencia muito aos 2 países. Portugal não é tão evidente a nível institucional, porque é uma república e não tem essa monarquia, não, aí, herdeira do franquismo, mas... E porque houve o 25 de Abril, que aqui não houve. É diferente. É muito diferente. Mais ou menos. O 25 de Abril era dava oportunidade para os países colonizados pelo Portugal, por caso Timor-Leste, e daí começou a mudanças aqui em Timor-Leste, por exemplo, e também na África, no outros países colonizados pelo português. Portanto, o português também era monarquia, mas português por causa da expansão do português, e hoje em dia o português está por todos os continentes da África, América Latina, com o Brasil, em Timor-Leste, na Ásia, e Timor-Leste como um país, mesmo que o português não falava muito nas nossas cidades, mas o português também é importante para a entrada do continente da Ásia, e o Timor-Leste é uma porta da entrada da língua portuguesa para todo o continente da Ásia. Portanto, na altura, mesmo que era assim, mas o português está a melhorar e quase mais de 260 milhões e tal. A população falar português hoje em dia, mais ou menos, minha opinião. Não, mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões, é assim. Bem, Jaquine, quer falar algo? Não tenho nada mais, não sei o que dizer. Não, eu dizia em relação ao que comentou Abel. Da minha parte, a Galiza é perto entre Galiza, não sei se onde fica entre Espanha e Portugal, ou Portugal entre, não sei, porque eu estive em Portugal só algumas semanas, não conheci muito bem geograficamente aqui na Europa. E, entretanto, a Galiza, aprender português, como é? Não estou a perceber muito bem a situação. É que a Gallaécia é romana, então, a Gallaécia era uma província romana, a Península Ibérica, da romanização, essa forma, a Gallaécia foi uma província romana, da romanização, que chegava de Astorga, até Braga, estava a Gallaécia, a Lusitânia, a Bética, a minha pergunta era Galiza é um estado ou uma província ou uma comunidade? Como é? O microfone. Sim. O microfone, Encarna. Do ponto de vista político, é uma comunidade autónoma, reconhecida como nacionalidade histórica, porque aprovou um estatuto de autonomia no ano 1931. Mas faz parte da Espanha. O Estado faz parte da Espanha. O Estado espanhol tem uma série de comunidades autónomas, está descentralizado, das quais 3 que têm idioma próprio,
são nacionalidades históricas, politicamente. E, porque depois há movimentos soberanistas que reclamam mais competências e mais dentro de Catalunha, Euskadi, o País Vasco, e a Galiza. E depois há as comunidades autónomas. É assim. Digamos, o Estado espanhol é um Estado plurinacional. Como é o português na vida cotidiana, o português ligado com a língua portuguesa, da vida cotidiana das populações, como é utilizado? Porque aqui em Timor-Leste, 400 e tal anos, os portugueses estavam aqui em Timor-Leste, mas quase em 2000 o dados apresentou que 5% só falavam português na altura. Depois de 25 anos com a Indonésia, o português quase perdeu, mas depois de 2002 até a presente 20%, mais ou menos 20% dentro da CPLP falam português, as populações falam português. Caso aqui em Timor-Leste é assim, a situação é assim. Agora, em Galiza, como é as populações falam português do dia a dia ou da vida cotidiana, como é a utilização das situações da sociedade em geral da Galiza, mais ou menos. Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Pronto, aqui acho que bueno, podemos estar todos de acordo em que na Galiza há um idioma que se chama do galego e que algumas pessoas acreditam, acho que aqui muitas pessoas acreditam que essa língua que se chama galego é o mesmo que a língua portuguesa. Se tivermos em consideração isso, muitas pessoas na Galiza falariam português. Mas depois há outras pessoas que não acreditam que galego e português sejam a mesma língua. Portanto, o número de falantes de português diminuiria. Então, dependendo do que consideremos, temos uma coisa ou a outra. Se apanharmos a hipótese de que são a mesma língua, a metade da população galega, ou seja, uns tipo 1,5 milhão de pessoas, poderia falar português na Galiza. Isso sim, um português bem estranho. Ok? Se fosse a hipótese mais minoritária, ou seja, de que são duas línguas separadas, estaríamos a falar de, não sei, muitas poucas pessoas, realmente. E professores de português, pessoas que falam português por gosto, imigrantes brasileiros, portugueses, angolanos, etc. Mas seria uma quantidade bem menor. Esta questão de se o galego e o português é uma língua, acho que esta é a questão fulcral, não? Do dia. Bem. Entre galega e o português, como é, por exemplo, aqui em Timor-Leste estamos uma língua nacional como o Tetum. O Tetum desenvolve através da língua portuguesa. A língua portuguesa como base fundamental para desenvolver essa nossa língua. Sim. Como é entre galega e o português, mais perto ou mais longe? Como é a situação? Bem, embora se discuta que hoje em dia galego e português são uma ou duas línguas, o que sim é claro é que na Idade Média, até o 1500, até o ano 1500, foram a mesma língua, ou seja, galego e português nasceram no mesmo sítio, ou seja, na mesma área geográfica, e têm as mesmas origens. Então, há pessoas que dizem que essas línguas se separaram, portanto, já não é a mesma língua, há pessoas que dizem que continua a ser a mesma língua. As semelhanças são muitas, ou seja, são muitas. Só que... Eu tenho uma anedota. Um eurodeputado galego estava em Bruxelas e como o galego não é considerado idioma oficial na Europa, ele começou a falar assim, com CC, com geada, e imediatamente todo o pessoal que traduzia e que versionava o português começou a falar e pronto, já está assim de simples. Não precisa, é verdade que pronto, é preciso utilizar um outro vocabulário, o sotaque, mas é muito fácil. Se não se faz, é porque há uma vontade, mesmo uma vontade expressa de não o fazer. E isso é um problema, como muito bem dizia o Joaquim, de mentalidade político, porque é verdade que a Galiza
desde os reis católicos, oficialmente impuseram um idioma determinado nas elites dominantes. E a verdade também que até o século XIX as elites dominantes eram muito minoritárias, porque a meirande parte da população era camponesa, trabalhadora, trabalhava no mar, é assim. E já no século XIX há pessoas, escritoras, que quiseram recuperar o idioma que estava perdido porque as elites o eliminaram. É um bocadinho resumido, pá, um bocadinho resumido. E quem eram essas elites para os reis católicos? Bom, os frades e a elite da justiça, os governadores, tudo isso, era obrigatório que vieram de Castela e falaram castelhano. Então, mais a população da Galiza é uma história de resistência. Pá. Mas agora nós queremos um bocadinho mais, não só a resistência. Com certeza. É uma questão de amor também. De amor. Eu acho assim, eu acho interessante essas questões que o Abel põe, porque faz-nos que estamos cá na Galiza repensar um bocado o que é que nós estamos a fazer. Porque, por exemplo, nós, quando falamos dessa questão, que nós temos muito clara essa questão histórica da língua galego-portuguesa, não passa o mesmo com outros países de língua portuguesa. Então, falar da Galiza no Timor, passa isso. Não sei se vocês estão a perceber. Então, eu acho que nós precisamos, sabe, fazer com que as pessoas, os países de língua portuguesa, entendam essa relação histórica que nós temos entre a Galiza, porque eu acho que é muito mais fácil depois perceber o que é que nós estamos a fazer cá, sabes? Porque quando nós falamos, por exemplo, um exemplo que eu vou comentar de algo que um vídeo que eu vi o outro dia, que era a questão, os professores de língua portuguesa defendem de que na Galiza o português não pode ser língua estrangeira. Não podemos ensinar o português como língua estrangeira. Claro, é uma discussão que está aí e que nós concordamos com isso e tudo, mas, claro, fazer com que as outras pessoas entendam isso, às vezes, é um bocado complicado. Sabes? É um bocado difícil. Sabe, Isabel? Então, eu acho interessante colocar essas coisas, porque podemos falar e fazer com que as pessoas entendam a luta que nós temos cá na Galiza. É que a Galiza no Timor não existe, desconhecem completamente. A Galiza para o Timor não existe, nem para Angola, nem para Moçambique, nem para Guiné. E existe para o Brasil porque há imigrantes galegos. Mas pronto, é por isso. A Galiza não existe, é completamente desconhecida. Igual Timor. Timor era desconhecida, é um país que quase todo mundo não conhece. E depois, com o acontecimento, por exemplo, hoje, 12 de novembro, aconteceu um massacre muito grande na altura. E daí, o jornalista mais Estados faleceu, começou a expansar a informação de todo mundo, todo lado do mundo, dos Estados Unidos, da Europa. E daí, o mundo começar a pensar onde o Timor. O Timor é uma ilha mais pequena, muito pequena, aqui na Ásia, mas por causa do português, a língua portuguesa era muito importante. Quer dizer, já tinha dito, português é um determinante, língua portuguesa é um determinante para o processo do processo da construção de Timor até o presente. Portanto, língua portuguesa para o Timor, na Ásia, da Ásia toda, português é importante. Mesmo assim, e por isso eu perguntava, então como é Galiza? Galiza, hoje em dia, agora eu conheço um bocado por falar, por apresentações. Uma Galiza era assim. Portanto, Galiza, por isso, para mim é muito interessante, eu gostava de saber, e essas duas ilhas, portanto, em termos da história,
Galiza entre Timor é um bocado historicamente um bocado semelhante. Por isso, eu gostava de colocar essa questão para que eu possa, como é que aqui em Timor-Leste, pensar essa experiência de outras ilhas que desconhecidas. Portanto, isso e essa razão, e por isso eu colocava essa questão. Muito obrigado pela sua resposta. Esta é a riqueza da Carla, pá, que nos contacta. É a riqueza que nos dá a Carla, pá. Pois bem, Jaquim, gostavas de colocar alguma coisinha a mais? Não sei. Não sei, alguma pergunta para o Jaquim? Alguma coisa? Senão vamos encerrando por cá. Pois bem, então, antes de mais, quero dizer, na próxima semana, aproveito, peço licença ao nosso convidado, na próxima semana nós temos uma convidada, não é outra convidada, que é cá está, Encarna. Ela é uma escritora brasileira que se chama Marta Cortesão, é do Amazonas, mas ela mora em Segóvia. Portanto, é uma escritora que trabalha muito nas redes sociais, com encontros de literatura, de poesia feminina, e de certeza que vocês vão encontrá-las aí nas redes sociais. Então, vemo-nos na próxima sexta-feira, às 18 horas, ou às 18 horas. Bem, perfeito. Jaquim, muitíssimo obrigada mais uma vez. Já sabes, já falei isso para si, já sabes que cá é a tua casa. Muito Estás obrigado. convidado sempre, sempre que quiseres, podes aparecer por cá e nós estamos aqui a conversa, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada, Jaquim. Muito obrigada. Foi muito interessante. Muito bom. obrigado. Muito. E acho que é muito importante que vocês possam viver disso. É importante. Sobretudo para nós, não é? Não, e é importante para vocês e é assim, é uma demonstração que é assim, é verdade. Pois sim, exatamente. Pois bem, pois muitíssimo obrigada, bom fim de semana, tá bem? Fiquem bem e vemo-nos na próxima sexta-feira, tá Até bem? já. Obrigada, beijinhos, tchau, tchau. Beijinhos, Bom fim de semana. bom fim de semana. Obrigada, igualmente.